Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, e quanto mais eu penso nisso, eu vejo como é uma mistura de coisas. Me parece muito estranho. Veja só, a ceia do Senhor é um sacramento que foi estabelecido pelo Senhor na sua igreja, na noite em que ele foi traído, durante a festa da Páscoa, a refeição pascual, em que ele determinou que os seus discípulos celebrassem, comessem o pão e tomassem o cálice em memória dele. E ele disse: Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. E nós devemos fazer isso até que o Senhor Jesus venha. Então, o propósito da ceia é um memorial onde nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo. Cristo está presente na ceia, não fisicamente, mas espiritualmente ele está presente e nós nos apropriamos dele pela fé. Nós nos alimentamos de Cristo pela fé. Portanto, a ceia ela foi designada com esse propósito específico, é chamada de meio de graça. Eu me pergunto por que se celebraria a ceia durante um casamento. Casamentos, aliás, eles são celebrados pelo governo. Quem casa é o Estado que casa. O que vale é o papel do cartório. O que as igrejas fazem é um culto para pedir a bênção de Deus sobre aquele casal, aquelas pessoas que estão unidas em matrimônio. E alguns casamentos eles são religiosos com efeito civil, quando o pastor, antes, ele recebe ou assina os documentos em que ele vai agir como juiz naquele momento, não é? É um casamento religioso com efeito civil. Mas qualquer que seja a modalidade, na verdade a igreja não casa. Quem casa é o Estado, a igreja apenas pede a bênção de Deus sobre aquele casamento. Então, eu não vejo como combinar as duas coisas, e me parece de fato uma coisa muito estranha. Infelizmente, são essas inovações que a gente encontra no meio evangélico que acabam deturpando o verdadeiro sentido dos selos e dos pactos e das alianças e dos compromissos que nós temos com Deus, dos quais a ceia do Senhor é um desses selos, é um desses sinais. Acaba vulgarizando, acaba perdendo o verdadeiro significado. Eu não vejo qual é o propósito, eu acho que cada coisa tem que estar no seu lugar para que a gente preserve a solenidade, a seriedade e o simbolismo da ceia do Senhor.